Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as informações do nosso Flamengo. Nesse corte que eu preparei para vocês, da mídia mineira, bastante preocupada. Nesta quinta-feira tem jogão aí, duelo decisivo entre líderes do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo versus Cruzeiro. Liderança exposta aí. Flamengo com essa vitória se isolaria ainda mais na liderança do campeonato. Então vamos aqui para mais um corte, programa Band News na área, link na descrição para deixar os créditos de direitos autorais. Ponto final. O Valuzeiro, sim. Pro jogo de quinta, embora hoje ainda seja na terça, ou estejamos na terça-feira, você acha que o Sinisterra volta, o Léo Jardim, como é que você acha que ele monta o Arroio na do Wanderson, mantém uma base? Você acha que ele muda para esse jogo de quinta contra o Flamengo? O Thiago tem informação, Thiago, do Sinisterra? O Sinisterra volta. O Sinisterra volta para esse jogo, ele já treinou, ele vai ficar à disposição para a partida contra o Flamengo. Isso do banco, né, Thiago? Ele fica à disposição. Mas ele volta. E aí, para do Wanderson? Então, eu não importo, né, com as uma questão de o Arroio ainda não tem capacidade de jogar 70 minutos, talvez 50, 60 minutos. Mas você pode iniciar com ele, de repente o Arroio. Eu acho que tem uma questão estrutural que vai ser muito importante. Eu sei a partida individual que o Wanderson fez, vários jogadores fizeram uma partida individualmente ruim, mas talvez não. Na minha opinião, o Wanderson individualmente foi o pior jogador da partida. Ainda assim, eu não trocaria por uma questão de estrutura, de uma questão física, que ele ainda está bem à frente do Arroio, e para uma possibilidade de você ter condições de mudar o jogo. O Arroio, ele fez apenas o terceiro jogo dele no Cruzeiro, ele não tem o entendimento necessário ainda de alguns movimentos do Cruzeiro, taticamente, com e sem a bola. E o Cruzeiro vai precisar, para mim, uma das chaves para o Cruzeiro competir e ter possibilidade de vencer o Flamengo do Maracanã é a questão do duelo físico. O Flamengo é um time que se sente extremamente incomodado quando o adversário vai para o duelo físico, não no duelo físico de pancada, duelo físico de reduzir espaços dos jogadores talentosos que se incomodam com isso, e quando o adversário imprime velocidade, agressividade quando tem a bola. O Estudiantes, que é um time muito, muito inferior tecnicamente ao Cruzeiro, fez isso. Eu sei, alguém vai falar, o contexto é completamente diferente, era um jogo de volta de Copa, Libertadores, tá bom, mas é só pegarmos o primeiro tempo em Itaquera, o que o Corinthians fez o Flamengo parecer Amassou o Flamengo. Não converteu, incompetência do Corinthians, falta de capacidade de transformar as possibilidades em gols, mas eu acho que não é mistério, né? Uma das chaves para o Cruzeiro competir e conseguir ter a possibilidade de vencer o Flamengo é voltar a ser aquele Cruzeiro dos 10, 20 minutos, muito incessantes, não aguardar ou não especular com a questão de que ritmo o Flamengo vai colocar. E eu digo isso até independente da escalação, porque quando eu volto no jogo contra o Mirassol, lá no interior de São Paulo, onde o Cruzeiro tinha 4 jogadores titulares que não estavam presentes, o Cruzeiro fez isso. O Cruzeiro naquele dia tinha o Jonathan Jesus na lateral direita, Fabrício Bruno Vidalba e Cauã Prates. O meio-campo foi formado com Lucas Silva, o Wallace, Eduardo e Wanderson. O Christian não estava. E foi um Cruzeiro contra o Mirassol, se os amigos conseguirem rebobinar. O Cruzeiro foi muito intenso nos primeiros 15, 20 minutos. Faz o gol, inclusive. O Cruzeiro sai à frente. Então eu acho que uma das chaves é o Cruzeiro tentar imprimir aquele ritmo muito forte, tirando espaços do Flamengo. Eu não sacaria o Wanderson do time, HG. Ô, Valu, seria errado da minha parte apontar que hoje, no elenco do Cruzeiro, o Arroio pede passagem, tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo? Eu falo isso porque
Contra o Bahia, ele entrou no lugar do Christian, pelo lado direito. E contra o Vasco, ele entra pelo lado esquerdo. Mas virar a opção dos dois lados. Ele vira a opção pelos dois Eu lados. não gosto dele pelo lado esquerdo, tá? Contra o Vasco. Assim, na função dele, né? A gente conhece o Arroio, ele é destro, joga tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, joga centralizado também como meia. É isso tudo que a gente já conseguiu analisar da qualidade dele. Ele é um jogador... Eu tô levantando essa bola pra gente debater. Não, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você fala isso tecnicamente ou fisicamente? Tecnicamente. Porque o que o Valu falou... Tecnicamente. Eu acho que tecnicamente ele vai ganhar a vaga. Naturalmente, você acha que ele vai ganhar essa vaga? Sim. Pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Na do Christian ou Pela na do Wanderson? direita, mas aí pela direita. eu acho que o Christian pode ser deslocado para jogar na esquerda. Eu acho que o Jardim faria isso. Porque pelo menos é o que eu tentaria fazer. Ó, desloco o Christian para a esquerda e deixo o... E te assustaria, e agora outra coisa, te assustaria se já num jogo recente ele se tornasse titular? Hoje sim, pela questão física. O Jardim sai do jogo passado contra o Vasco falando sobre isso. Não, esses caras não estão jogando até agora porque fisicamente eles chegaram no meio de Fisicamente uma para te pré-temporada. entregar os 90 minutos. Pô, Eltinho, mas é que um jogo, quando você eu começa, ele entendo. é mais complicado Sim, no jogo quando o você início entra. de um jogo é muito maior. É muito maior. Eu tô levantando questões pra gente debater. Claro, pô, tô debatendo. Que é exatamente Bora, é isso. aí. Hoje eu vejo o Arroio muito próximo de assumir a titularidade. Eu acho que não tá tão longe quanto a gente imagina. E eu respeito Tomara. a orientação e a palavra do Leonardo Jardim. Mas eu acho que o trabalho físico dentro do Cruzeiro ele é tão bom que de uma semana para outra o jogador ganha muita bateria. Se o time continuar com encaixe ganhando jogos, acho que o Arroio vai continuar entrando durante os jogos. Eu acho. Porque se o time continua rendendo dentro daquilo que o Jardim espera... Não, veja bem. É embaçado. Você chama o cara e de pelado, de e o tão Cruzeiro liso que ele é. É pilado. E o Cruzeiro, inclusive, é pilado. olha há quanto tempo o Cruzeiro falava, né? Nesse jogador jogar pelos lados e tal, jogador mais lépido e tal. E aí o jogador tá aí. Só que, cara, se o encaixe continua, se o Cruzeiro continua ganhando, eu não sei se ele vai mexer... embora eu reconheça que o Arroio seja de fato depilado. Eu não duvido que ele mexa. Sabe por quê, HG? Por mais já que de bate-pronto, tipo não, senta aí, vai, vamos de Arroio a partir de agora? Não acredito. Bem fisicamente. Quando o Arroio estiver bem fisicamente, eu não duvido, porque o Cruzeiro vai ter um ganho em qualidade técnica, em velocidade, que o Arroio é capaz de dar. Um ganho na hora de dar um drible, na hora de buscar uma jogada individual. Cara, o Arroio te dá uma coisa que os outros pontas que o Cruzeiro tem à disposição não te dão com a mesma frequência. Ou com a mesma qualidade. E na esteira disso, que tá falando o Thiago, a gente tem um Wanderson que caiu muito o rendimento. E eu não tenho informação, tá? Não posso fazer uma afirmação desse calibre. Mas foi até o Fabrício que chamou a atenção. De repente, o fato do Wanderson estar vendo como estão treinando no dia a dia Sinisterra e Arroio, pode estar tirando um pouco da tranquilidade dele, Wanderson, da confiança de realizar. Porque é como a maré que vai subir em algum momento, sabe? Ele tá vendo a maré de daqui a pouco, caso ele entre como titular contra o Flamengo, ele tá precisando de dar respostas. Ele tem que se provar bem mais todos os dias, né, E Valor? não tem conseguido. E foi, gente, isso quem levantou foi o Fabrício. O Fabrício é um cara que jogou, tá? Ele falou, Valor, pode ser, ele não afirmou, tá? Pode ser, o Wanderson tá ali no dia a dia. Ele tá vendo o que esses caras estão fazendo no treino. O Sinisterra de um lado, o Arroio, ele não conseguindo desempenhar. A partida dele contra o Vasco foi uma partida muito ruim, não só dele, tá? A derrota não está, a derrota não tem nome, Wanderson, não tem. Derrota de maneira nenhuma. Né? Só para deixar claro, mas é um cara que assim, a cada vez, se ele for novamente escalado contra o Flamengo, titular, e mais uma vez não corresponder, ele vai continuar, ele tem consistente, ele tem de maneira seguida, consecutivamente, perdido terreno. Ele tem perdido terreno à medida que outros vão ganhando, porque se o Wanderson tivesse... E o Arroio vai ganhando casinha, né, Valor? Exato, porque se o Wanderson tivesse rendendo
É até difícil a gente puxar alguns jogos. Acho que o último jogo que ele foi muito bem, com dificuldade, eu tô puxando na memória, Inter e São Paulo. Que foram jogos enrolados e que ele, principalmente contra o Inter. De lá pra cá, o Wanderson teve dificuldades, assim, em gestos técnicos de coisas que ele fazia. É importante isso também. Eu nunca olhei pro Wanderson esperando que ele me desse o que o Sinisterra e o Arroio são capazes de fazer. Mas ele não entrega mais. Ele tem deixado a desejar, inclusive, naquilo que a gente elogiou do primeiro jogo contra o Atlético, outro grande jogo do Wanderson. Partidaço. Que o Dudu vai chutar uma hora, ele chega chutando a bola, aparecendo no ataque, então ele tem caído muito o nível à medida que os outros também vão ganhando possibilidades e capacidades físicas. Olha aqui, falando em capacidade, eu tenho capacidade da camisa pra você, torcedor do... Entendeu isso? E eu falei, cara, você não acha que seu ano poderia ser um pouco melhor? E aí, Matheus, vou revelar aqui, tá? Ele virou e falou assim, ó, cara, se os jogadores que eu coloquei na cara do gol esse ano, em 2024, tivessem acertado tudo que eu coloquei, 23, Bel, desculpa. Tá. Tudo que eu coloquei eles na cara do gol, hoje eu seria o maior líder de assistências do Brasil. Fui fazer essa análise e, de fato, realmente, claro que nem todas as bolas teriam entrado, mas seria um número considerável. Em 24 ele já sobe esse nível e esse ano realmente conseguiram fazer com que o Matheus encontrasse o seu grande futebol e tem muito a evoluir e construir ainda mais a sua história como camisa 10 do Cruzeiro. Agora, ser elogiado pelo Dirceu Lopes, na minha opinião, o maior jogador da história do Cruzeiro, Matheus, que responsa, hein, velho? Agora, a maior referência em transplante. Também um jogo fora de casa difícil, vai lá e vence. O Flamengo voltou a abrir uma gordura interessante e teremos no meio de semana Flamengo e Cruzeiro, quinta-feira. Na quinta? Então o Flamengo pode até, entre aspas... CBF, que agenda é essa, cara? Que saco. Quinta-feira? O Flamengo pode até, entre aspas, tirar... Vou ter que cancelar a massagem. Cruzeiro, eu vou ter que cancelar a sauna e a massagem. Ele pode até tirar um concorrente aí da disputa. Eu acho que tirar é forte, porque ainda tem muito ponto em disputa, mas... os times não dão pinta que vão deixar muitos pontos pelo caminho. Então, se o Flamengo vence o Cruzeiro, abre 7 pontos e ainda com o jogo a menos, eu acho que dificulta muito a vida do Cruzeiro, que já está fazendo até mais do que a gente espera dele, né? Porque o Cruzeiro está conseguindo manter essa disputa com Palmeiras e Flamengo é complicado. O segundo tempo, o Corinthians ficou vendo o Flamengo jogar. O gol de empate era uma questão de tempo. E o gol da virada do Flamengo era outra questão de tempo. Mas, Benja, isso daí é normal, cara. O Corinthians não conseguiria jogar 90 minutos com a intensidade que jogou o primeiro tempo. O time, quando ele vai fazer essa blitz no primeiro tempo, ele tem que resolver a partida, mano. Se ele não resolve, vai faltar perna no segundo. E é aí que tá a diferença de elenco. Porque o Flamengo, quando precisou mexer no time, entrou lá Gonzalo Plata, entrou Pedro, entrou Luiz Araújo. O Corinthians, quando precisou mexer no time, entrou lá os caras lá, Kaká, entrou lá o Rian, entrou o Thales Trágico, entrou esse tipo de jogador, Benja. Então é foda, mano. Se você joga, Clebão, com a intensidade que o Corinthians produziu no primeiro tempo, é igual você ir pra uma trocação pra tentar finalizar no primeiro round. Se você vai fazer aquela intensidade no primeiro round, no segundo, no terceiro, se você não nocautear, irmão, vai faltar fôlego. E o Flamengo, Benja, quando começa a faltar fôlego, ele tem peça de reposição. O Corinthians não tem. É isso aí. Não, o Corinthians não tem peça de reposição, não. O Corinthians não tem peça nem titular. Não, titular tem porque produziu contra o Flamengo. E não pegou qualquer time, mano. Não pegou qualquer time. Produzir. E não vem falar que foi sorte. Não. Você viu o jogo? Produzir para mim e não concluir, para mim não é produzir. Concluiu. Não adianta nada. Perdeu, Benja. Ele perdeu 4 chances claras de gol no primeiro tempo. Sim, perdeu. Mas então, produziu, Benja. Produziu, mas não fez, gente. Futebol tem que produzir e fazer. Não, mas peraí, é outra discussão. Não, mas peraí, é outra discussão. Você transformar em gol. Não, você... É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aí, trazendo para vocês a repercussão da mídia mineira, né? Já analisando o jogão, na minha opinião, aí. A primeira final, né? Que o Flamengo vai ter no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Cruzeiro no Maracanã. O Flamengo vai fazer 2 decisões no Campeonato Brasileiro jogando em casa, né? Vai ser na quinta-feira e também no dia 19 de outubro. Flamengo vs Palmeiras. O jogo vai ser às 18 horas e 30 minutos da noite.
Os 2 jogos serão no estádio do Maracanã. O Flamengo tem a vantagem aí de jogar os 2 jogos em casa, porque são, podemos dizer, jogos muito importantes para o Mengão, né? O Flamengo conseguiu um bom resultado nesses 2 jogos, praticamente liquida, né, o Campeonato Brasileiro, porque vai pegar 2 adversários bons que estão brigando diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Então vai ser sensacional aí, ao meu ver, esses 2 jogos para o Flamengo. Muito importante para o Mengão esses 2 jogos.